Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro. Sou professor de Administração, de Arquivologia, de Legislação de Gestão de Pessoas. E hoje eu estou aqui para iniciar uma série de aulões que a Loja do Concurseiro está promovendo para você que vai fazer o concurso da Universidade Federal do Tocantins, tá? Então, eu escolhi este tema, funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Eu vou conduzir esse aulão através de questões de provas anteriores elaboradas pela Universidade Federal do Mato Grosso, que é quem vai elaborar a sua prova, tá bom? Então, olha só, pessoal, primeiro eu quero situar, dentro do programa de conhecimentos específicos da tua prova da Universidade Federal do Tocantins, tem um item lá, número 6, noções de administração. Aí tem 6.2 planejamento, 6.3 organização, 6.4 direção e 6.5 controle. É este tópico que nós vamos aqui abordar de forma resumida aqui nesta videoaula, tá bom? Só antes de começar o aulão, só situando para quem não está por dentro, o edital já saiu desse concurso, a prova já vai acontecer dia 7 de julho, muito rápido, por isso você precisa de um preparatório bem intensivo. O cargo é o de assistente de administração. Quem vai organizar o concurso, quem vai elaborar a prova é a Universidade Federal do Mato Grosso, a Gerência de Exames e Concursos, tá? São 9 vagas mais cadastro de reserva. A remuneração é R$ 2.446,96. Exige o nível médio completo, a taxa de inscrição é R$ 100 e o período de inscrições vai de 30 de maio a 16 de junho. Você que quer fazer esse concurso e quer passar, precisa se dedicar imediatamente. Inscrições para o concurso no site www.ufmt.br/concursos, tá bom? E nós aqui da Loja do Concurseiro, já começar o aulão, pessoal. Só divulgar aqui nosso trabalho. Nós temos aqui um curso completo por apenas R$ 240, bem direcionado. Inclusive, nós incluímos nesse curso para ele ficar mais ainda vantajoso, além de ter videoaulas de teoria e exercícios e uma semana de revisão final online e apostila em PDF, incluímos um produto que eu estou gravando, que são 200 questões de administração e arquivologia da Universidade Federal do Mato Grosso. Todas gravadas, todas separadas por assunto, toda com a matéria entre as questões, para que você possa relembrar de forma rápida todos os assuntos de administração e arquivologia. Se você não deseja esse curso completo, você pode adquirir também só a nossa semana de revisão final por apenas R$ 40, tá? E vamos dar início aqui, então, ao nosso primeiro aulão para o concurso da Universidade Federal do Tocantins. Fizemos um trabalho maravilhoso para a Polícia Militar do Tocantins. Infelizmente, o concurso foi cancelado, né? Ficamos muito tristes, inclusive fomos fazer um aulão presencial. Tivemos mais de 1.700 alunos para esse concurso. Uma pena, tá? Ter acontecido isso. Inclusive, nós liberamos, faz alguns dias aí, nós mandamos e-mail para todos os nossos alunos e liberamos por 3 meses para que eles possam continuar aí o estudo deles, tá bom? Em breve, a Loja do Concurseiro pretende lançar de novo esse curso à venda. Por enquanto, está só para os nossos ex-alunos, para eles, em cumprimento de contrato, assistirem mais 3 meses aí. Bem, nosso assunto, funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Eu vou conduzir o trabalho através de questões, tá bom? Então, a primeira questão que eu escolhi foi uma questão que caiu em 2010 para o cargo de assistente de administração da Universidade Federal do Mato Grosso. Daqui a pouco eu vou colocar uma questão da Universidade Federal do Tocantins, tá? Na execução de um plano como PDI, tá, pessoal? O Plano de Desenvolvimento Institucional não está no nosso programa, mas o PDI, todas as universidades, elas têm um planejamento estratégico, é chamado de PDI, tá? Então, não vem ao caso aqui para a questão, não vai influenciar, nem ajudar, nem atrapalhar. Na execução de um plano como PDI, o processo administrativo constitui-se um meio para integrar diferentes atividades. Assinale a alternativa que apresenta as etapas do processo administrativo. Então, essa questão cita o processo administrativo. Aí eu coloquei que o nome dessa aula é funções administrativas. Nós vamos já ver que as funções administrativas ou funções do administrador são planejar, organizar, dirigir e controlar. E que quando essas funções administrativas, essas 4,
elas estão em conjunto, estão juntas, elas formam o processo administrativo. Então, quais são as etapas do processo administrativo? É só você ver aqui qual que diz, mas vamos aqui seguir, depois eu volto para a questão, tá? A questão é mais para nos direcionar. Eu vou explicar, depois eu volto de novo para essa questão e faço mais algumas, tá bom? Olha só, vamos relembrar aqui o assunto. Justamente o que ele pergunta, o processo administrativo. Então, funções administrativas. As funções do administrador, elas correspondem aos elementos da administração que Fayol, Henri Fayol, definira no seu tempo, na época da administração clássica, como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Mas hoje, com uma roupagem atualizada. Então, pessoal, na época da administração clássica, Fayol foi o cara que criou as funções administrativas. Ele, naquela época, ele disse que as funções eram prever, que é a mesma ideia de planejar, organizar, continua o mesmo nome, só que ele colocou comandar e coordenar. Com o passar do tempo, comandar e coordenar se transformou em dirigir. Na próxima tela eu vou mostrar isso para vocês. E controlar. Então, prever, que seria a mesma ideia de planejar. Eu vou planejar, nada mais é do que prever o futuro. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas se cair na tua prova, quais as funções administrativas à época de Fayol, à época da administração clássica? Você vai ter que responder prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá bom? Dentro da linha proposta por Fayol, os autores neoclássicos, porque o Fayol é clássico, tá? Vem antes. Os mais atuais, os neoclássicos, adotam o processo administrativo como o núcleo, o centro da sua teoria. Cada autor, todavia, desvia-se dos demais por adotar funções administrativas ligeiramente diferentes. Quando consideradas em todo integrado, as funções administrativas formam o processo administrativo. E é isso aqui que interessa para a gente, para a prova. Atualmente, de um modo geral, aceita-se hoje o planejamento, a organização, a direção e o controle como as funções administrativas. E elas, quando estão formando um todo integrado, elas formam o processo administrativo. Tá entendendo? Então, planejar, organizar, dirigir e controlar são as 4 funções administrativas, tá bom? Vamos relembrar uma por uma, vamos fazer uma breve revisão e depois a gente volta para a questão, pessoal. É nesse mesmo modelo que eu vendo aquele pacote nosso com 200 questões. Eu faço uma questão e vou relembrando a matéria, uma questão, relembrando a matéria, para que você possa não só fazer a questão, mas aproveitar como um curso completo. É maravilhoso e direcionado para a tua banca, tá? Planejamento, claro, lá no curso completo você tem muito mais aulas. Lá, nesse caso, quando você compra o curso completo, você assiste a aula de funções administrativas, depois você vai assistir aqui só as questões da Universidade Federal do Mato Grosso. Assiste a aula de motivação, vem fazer motivação. Aí, claro, você vai ficar bem mais preparado. Planejamento. Veja só, pessoal, são 4 funções administrativas. Imagine que eu resolvo passar férias em Palmas. Vou passar 10 dias em Palmas, tá? Então, eu defino isso como um objetivo meu. Eu quero passar férias em Palmas. Meus filhos, inclusive, já moraram em Palmas, tá? Então, quero ir lá conhecer que eu não conheço. Então, eu defino um objetivo. Planejar é definir objetivos e traçar planos para alcançá-los. Objetivos, passar umas férias em Palmas. E traçar planos para alcançá-los. Eu vou guardar o dinheiro todo mês para até dezembro eu conseguir fazer essa viagem. Então, isso é planejar. Depois que eu planejei, eu vou organizar a viagem aérea, roteiro, passeio para cá, passeio para lá. Aí é organizar. É quando eu vou alocar recursos, dividir tarefas. No caso de uma empresa, eu vou definir graus de autoridade. Tudo isso eu vou mostrar aqui na tela, tá? E de responsabilidade. Então, já tenho meu roteiro pronto. Já planejei, vou a Palmas, decidi que eu vou guardar todo mês tanto. Já fiz a alocação de recursos, já organizei roteiro e tudo. Chegou a hora de executar a minha viagem. Ir para o aeroporto. Isso a gente chama de direção. Dirigir é executar. Numa empresa, é gerenciar pessoas, tá bom? E por último, eu vou fazer o controle.
O controle é, por exemplo, eu vou no primeiro dia, segundo dia e vou olhando. Hoje eu tenho que fazer tal passeio, amanhã tal passeio. Olha, ontem não deu para fazer todos os passeios, então bora mudar o nosso plano. Essa é a ideia. Controlar quer dizer verificar se as coisas estão sendo realizadas, executadas, conforme foram planejadas e organizadas. Tá bom? Então vamos aqui uma por uma. Essa aí foi uma visão geral que eu te mostrei. Planejamento. Planejamento é a primeira função administrativa. Ah, professor, então quer dizer que tem uma ordem? Tem. Planejamento, organização, direção e controle. PODC. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Tem que decorar na ordem. Então, o planejamento é a primeira função administrativa, por servir de base para as demais funções. Então, primeiro eu tenho que definir qual é o objetivo, que é viajar, para depois eu poder fazer roteiro, eu poder executar e controlar. Claro que ela é a primeira. Eu não estou dizendo que ela é a mais importante, mas ela é a primeira. Todas as funções administrativas, umas dependem das outras, elas interagem, tá bom? O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e quais os planos a alcançar. Então, objetivos e planos. Objetivo, viajar para Palmas. Planos, eu vou fazer isso guardando, pegando o dinheiro que eu tenho guardado na caderneta de poupança, por exemplo, tá? Então, quer dizer, objetivos e planos. Porque quando você tem o hoje, e tem o presente, e tem aqui o futuro, você, para atingir o seu objetivo, você tem vários caminhos que levam a ele. Tá? Então, planejar é tomar decisões. Planejar é você traçar caminhos potenciais que levam ao alcance do objetivo e escolher, tá? Escolher qual desses planos é o melhor. Então, planejamento é a primeira função, é definir o objetivo e traçar planos, meios para alcançá-lo. A segunda função é a organização. Então, a organização é a segunda função administrativa, tá bom? O que é organizar? É definir a estrutura organizacional de uma empresa. Então, vamos montar uma filial da loja do concurseiro no estado do Tocantins. Então, ok, como é que vai ser a estrutura organizacional? Eu preciso saber qual é a departamentalização, a estrutura, tudo isso está na prova. Numa outra aula, de repente, a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Vai ser uma estrutura por produto, por projeto, por processo, matricial. Definir o organograma, presidente, vice-presidente, essas coisas. Então, a organização é você definir a estrutura organizacional de uma empresa. É você dividir o trabalho. Vai ter o pessoal do marketing, o pessoal do financeiro, o pessoal do operacional, o pessoal do materiais. É alocar recursos. Seja recursos materiais, financeiros, humanos. Alocar recursos é organização. É agrupar as atividades em uma estrutura lógica. Ou seja, departamentalizar. Cai muito na tua prova. Quando eu separei as questões por assunto, para montar o curso, eu percebi que cai muita questão de departamentalização. Inclusive, muitas que a resposta é departamentalização. Ele pergunta o conceito de departamentalização, que é a divisão horizontal do trabalho. Então, quando eu departamentalizo, departamento masculino, departamento feminino, departamento de materiais, isso é organizar, é organização. Além disso, organização é designar as atividades às pessoas específicas, cargos e tarefas, tá? Cuidado para não misturar, que algumas pessoas confundem muito isso com direção, tá? Mas designar atividades às pessoas. Você vai gravar aula, você vai editar aula, você vai subir aula. Quando eu faço isso, eu estou designando atividades para as pessoas, mas no fundo, eu estou dividindo o trabalho. E divisão do trabalho é muito forte, divisão do trabalho é organização. E por último, pessoal, organizar é estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. Quem está subordinado a quem? Quais as competências, as atribuições, as responsabilidades de cada grupo? Por último, e finalmente, é desenhar. Eu costumo dizer que organizar é desenhar. Resume tudo. Desenhar o quê? Tudo. Cargos, desenhar tarefas, desenhar roteiros, desenhar métodos de trabalho, etc. Organizar é desenhar. Então, primeiro você planeja, você define objetivos e traça planos para alcançá-los, ou meios, define meios para alcançá-los. Depois que fez isso, chega a hora de esquematizar, de desenhar, de organizar. Organizou, chegou a hora de executar. Direção é execução, tá? Direção é execução. Então, a direção é a terceira função administrativa, para não perder a conta. Dirigir
significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Alguém planejou, por exemplo, uma tarefa, depois organizou, e eu sou o cara que vai tomar conta da equipe. Eu chego, pessoal, senta aí. Eu vou primeiro explicar para vocês como é que vai ser o nosso trabalho. Imagina que é um censo, tá? Vocês são recenseadores. Eu vou explicar para vocês o trabalho. É isso, eu vou dirigir vocês. O que eu vou fazer? Eu vou interpretar os planos que foram feitos, e não foram feitos por mim, para os outros, quem? Meus funcionários, e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. A direção está relacionada à ação, execução, colocar em prática, e tem a ver com a gestão de pessoas. Então, se eu falar assim, um gerente, ao motivar pessoas, ao liderar pessoas, ele está executando, exercendo qual das funções administrativas? Direção. Agora, um gerente, quando está dividindo o trabalho, está alocando recursos, aí ele está exercendo qual função administrativa? Aí já é organização. Um gerente, quando está definindo objetivos e metas para a empresa, opa, isso é planejamento. Está entendendo como é que funciona a questão? Daqui a pouco tem 5 questões aí para a gente fazer. Então, a direção está relacionada com a ação, com a execução, e tem a ver com as pessoas, a gestão de pessoas, que precisam ser dinamizadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançarem os resultados que delas se esperam, tá bom? E o controle é a última função administrativa, ou seja, é a 4ª função administrativa, o controle. Tá? Então, o controle é a 4ª função do processo administrativo. É bem verdade que quando formos estudar isso no curso completo ou na bateria de questões, nós vamos ver que o controle não necessariamente ele só acontece no fim. Nós vamos ver que tem 3 tipos de controle. O controle preventivo, o controle antes, o controle durante, o controle concomitante e o controle depois, tá? Que é o controle que é feito no final. Nós vamos ver os nomes corretinhos de cada um, mas controle é a 4ª função administrativa. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido, que são as 3 primeiras funções, se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente definidos. Ou seja, controlar é definir padrões para medir desempenho. Então, se ele falar medir desempenho, avaliar desempenho, definir padrões de desempenho, já sabe que a resposta é controle, tá? Então, quer dizer, nossa loja esse mês tem que vender 70 mil reais. Pronto, eu acabei de definir um padrão. Aí depois, quanto a nossa loja vendeu? Vendeu 58 mil reais. Ou seja, eu medi o desempenho, eu avaliei o desempenho, tá? Então, esse processo para verificar se está menos ou mais do que a meta, isso é chamado de processo de controle. Controlar é verificar se as coisas estão sendo feitas conforme foram planejadas e organizadas, tá bom? Bem, agora sim, volta para a nossa questão. Eu só sei trabalhar desse jeito, pessoal. Eu vou na questão, volto na matéria e agora sim eu considero que você está preparado para resolver todas as questões dessa lista, tá bom? Primeira questão, tá? Na execução de um plano como o PDI, que é o famoso planejamento estratégico das universidades federais, tá, pessoal? Então, o processo administrativo constitui-se um meio para integrar diferentes atividades. Assinale a alternativa que apresenta, isso que importa, as etapas do processo administrativo. Nós já vimos que o processo administrativo ele é formado pelas 4 funções administrativas. A nossa banca chamou de etapas, não é muito comum, por isso que é importante você fazer questões de provas anteriores. Poxa, a banca, o FMT, ela chamou as funções administrativas de etapas do processo administrativo. Pode ser, porque se tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tudo bem. Chamou de etapa, tudo bem. Quais são? Processar, organizar, avaliar e dirigir? Não. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Letra B de bola. Essa é a nossa resposta, tá? B de bola na primeira questão, muito fácil, muito tranquilo. Planejar, organizar, dirigir, controlar são as funções administrativas ou etapas do processo administrativo. Tá? Vamos agora a um texto
que caiu na última prova, a última prova da Universidade Federal do Tocantins, que foi elaborada pela Universidade Federal do Mato Grosso, que foi a prova de 2014, tá? Mas quem elaborou a prova foi da Universidade Federal do Tocantins, que você vai fazer, mas quem elaborou foi a Universidade Federal do Mato Grosso, tá? Então, bora fazer um texto aqui. É muito comum nas provas elaboradas pela Universidade Federal do Mato Grosso, um texto que serve para várias questões. Então, tem assim, instrução. Leia a situação hipotética abaixo e responda as próximas questões. Um assistente em administração, integrante de uma comissão responsável para realizar estudos do funcionamento administrativo de uma universidade federal brasileira, participou dos trabalhos para definição do que deve ser feito, ou seja, os resultados e intenções futuras a serem alcançados por essa instituição de ensino, tá? Então, por exemplo, nós pretendemos, se fosse uma loja, o resultado futuro, a intenção futura a ser alcançado, ser a maior empresa de cursos preparatórios para concursos do Brasil. Ou então, nossa empresa vender R$200 mil no próximo mês. Então, definir o que deve ser feito. Você participou de um trabalho. Ou seja, você participou de um trabalho para definir quais os resultados, os objetivos, as metas, as intenções futuras a serem alcançadas por essa instituição. E como deve ser feito, correspondendo aos recursos e ações necessárias para o alcance dos resultados. O que deve ser feito e como deve ser feito. Ou seja, o que deve ser feito, o objetivo e como vai fazer para alcançar, ou seja, os planos. Nesse trabalho, o servidor percebeu que a universidade estava estruturada em um aspecto piramidal, em decorrência da centralização da autoridade no topo da organização, na reitoria, demonstrando claramente a unidade de comando. Isso eu não vou trabalhar hoje. E o escalonamento hierárquico, porque não faz parte das funções administrativas. É que esse texto serve para muitas questões, só que eu separei só as questões de funções administrativas. Mas isso aqui tem a ver com estruturas organizacionais. Constatou ainda que apresentava uma departamentalização constituída de uma agregação de tarefas de acordo com as funções principais desenvolvidas dentro da universidade. Futuramente nós vamos ver que isso aqui, a resposta vai ser departamentalização funcional. Esse assistente, em seu setor de trabalho, e quando não estava na comissão, era responsável pela análise de processos administrativos para a concessão de bolsas de auxílio estudantil, que compreendia a conferência dos documentos presentes nos processos administrativos. E ao listar todos os processos, verificou que uma bolsa era requerida por sua esposa, fato que exigiu um posicionamento do assistente. É como eu estou falando, vão ser questões aqui sobre o código de ética, tá? Mas eu só vou pegar algumas questões, que é o que me interessa, que é justamente essa primeira parte do texto, que ele disse aqui que você participou de um trabalho para definição do que deve ser feito, ou seja, os resultados e intenções futuras a serem alcançados pela instituição e também como deve ser feito isso. Então vamos lá, vamos para a questão. Vamos para a nossa questão aqui. Bem, a questão diz assim, que caiu na prova da Universidade Federal do Tocantins. Os trabalhos realizados pela comissão correspondem a qual função da administração? Vejam que ele falou que esse assistente, ele integra uma comissão. Nessa comissão, ele trabalha fazendo isso aqui, ó, definindo objetivos e traçando meios para alcançá-los. Depois ele falou que lá no local de trabalho dele é que ele tem outro tipo de trabalho, tá bom? Mas ele está falando o seguinte, os trabalhos realizados pela comissão, que é o trabalho de definir as intenções a alcançar e como vai fazer para chegar lá. O que é isso, pessoal? É organização, direção, planejamento ou controle? Claro que é planejamento, porque planejar é definir objetivos e traçar os meios para alcançá-los. Mais uma questão do mesmo texto, ainda da prova passada de 2014, eu sei que teve outra, mas que eu digo que foi feita pela Federal do Mato Grosso, que diz assim, a definição do que deve ser feito e como
como deve ser feito corresponde, respectivamente, a projetos e metas, tarefas e políticas, normas e propósitos, objetivos e planos. O que vocês acham? Definição do que deve ser feito. O que deve ser feito é o objetivo. Vou passar férias em Palmas. Como deve ser feito? É o plano. Plano. Então aqui a resposta é objetivos e plano. Mais uma questão, agora já não tem mais a ver com aquele texto, tá? É uma questão que caiu na prova de 2006 da Universidade Federal do Mato Grosso, também para assistente em administração. Dividir o trabalho. Opa, se você memorizou as palavras-chave, você já vai matar a questão, porque ele quer saber se isso é planejamento, direção, organização ou controle ou comando. Comando não é, porque isso não é função administrativa. Dividir o trabalho, designar as atividades, agrupá-las em órgãos e cargos, alocar recursos e definir autoridade e responsabilidade. Estão relacionados com qual função administrativa? Falou em divisão do trabalho, já sabe que é organização, tá bom, pessoal? Organização. Dividir o trabalho, designar as atividades das pessoas, agrupá-las em órgãos e cargos, ou seja, departamentalizar, alocar recursos, por exemplo, na minha viagem, tanto para passagens aéreas, tanto para táxi, tanto para passeios, tá certo? Tanto para hotel. Definir autoridade e responsabilidade, por exemplo, no organograma, na estrutura organizacional. Então, não tinha como errar. Organização. Quinta questão, mais uma dessa prova. A função dos administradores, que se refere às relações interpessoais entre as pessoas em todos os níveis da organização e os seus respectivos parceiros, denomina-se planejamento, controle, organização, direção ou staff. Staff não tem nada a ver. Ele quer saber qual das funções administrativas se refere às relações interpessoais. Eu disse para vocês que a função administrativa que tem a ver com a gestão de pessoas, ou seja, com as relações interpessoais, é a função de direção. Direção, tá bom? Então, com isso, a gente fecha várias questões sobre o mesmo assunto. Quando você resolve questões por assunto, fica muito mais fácil você crescer. Se você começar a resolver prova inteira, outra prova inteira, não pega a liga assim, não vai com tudo, tá? Agora, resolver 10, 15 questões de um assunto, 10, 15 questões do outro, aí sim você vai pegar todo o ritmo, tá? Aproveito para dizer para vocês que se você não quiser o curso completo, não quiser a semana de revisão final, ou então depois você compra, adquire, pessoal, pelo menos esse pacote. Eu estou gravando, tá ficando maravilhoso. Toda semana eu vou liberar um pouquinho. Até 15 dias antes da prova vai dar tudo lá. 200 questões, pelo menos, de administração e arquivologia. Todos de provas anteriores que a Universidade Federal do Mato Grosso fez. Ela vai fazer a tua prova, todas para assistente de administração. Na verdade, é um curso direcionado para quem vai fazer assistente de administração. Mas eu também coloquei questões de administrador, tá? De nível superior, porque são questões bem similares, é bem tranquilo. Nesse curso de 200 questões, está aqui o programa de conhecimentos específico completo. Só não vai abordar redação de correspondências oficiais, orçamento e licitações, porque isso eu não ministro. Todo o restante vai estar contemplado aí em questões de provas anteriores. Se você quiser adquirir o nosso curso online, basta você entrar no nosso site, lojadoconcurseiro.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. Inclusive, se gostou da aula, deixa o teu like, ou faz a tua crítica, faz o teu elogio. A gente vai fazer o próximo aulão. A professora Yara também vai gravar questões de português e outros professores também. Mas de vez em quando vai ter um vídeo novo aqui. Então, clica lá nas notificações do canal para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Tem o nosso zap, 91, estado do Pará, 984224238, tá bom? Eu sou piauiense, mas moro no estado do Pará. Vários outros professores são paraenses, são de outros estados e a gente tem a nossa base aqui. Você pode entrar no WhatsApp e tirar sua dúvida no horário comercial. Bem, pessoal, a gente fica por aqui, termina aqui o primeiro aulão. Fique com Deus, pessoal. Estudem muito. Tchau.